Então, continuando, né? Então, o procolágeno passa através do complexo de Golgi e é encaminhado para a secreção, o procolágeno, tá? Deixou de ser pré quando perdeu a sequência sinal. Bom, aí a gente entra na última etapa, que é o que a gente chama de processamento extracelular. Então, agora essa etapa do processamento é feita por enzimas que ficam na matriz extracelular e vão interferir, inclusive, na solubilidade da molécula. Então, até o momento que ele chega no extracelular, essa molécula é solúvel e ela vai se tornar insolúvel, porque a característica das fibrilas, de todas elas, é justamente isso. A gente enxerga no microscópio porque elas não estão dissolvidas na substância fundamental. Então, fora das células, enzimas proteolíticas chamadas procolágeno peptidases clivam os propeptídeos das regiões terminais, formando a molécula de colágeno, que está mostrando aqui para nós, ó, proteolytic trimming, essa clivagem aqui forma a molécula de colágeno. Lembrando que o termo mais antigo é tropocolágeno, mas mais recentemente se usa apenas molécula de colágeno. Agora, essas moléculas de colágeno, as fibrilas de colágeno, vão se organizar espontaneamente por uma questão de entropia, organização entrópica a favor da organização da entropia. As moléculas se organizam espontaneamente em fibrilas que são estabilizadas por ligações covalentes catalisadas pela enzima lisil-oxidase. Tá? Então, aqui a gente está vendo essas ligações covalentes que são feitas. A ligação covalente é feita pelas enzimas, mas a organização das fibrilas é determinada espontaneamente pela natureza das suas cadeias alfa. Então, dependendo de como essas cadeias alfa elas se organizam, as fibrilas vão se organizar numa estrutura macromolecular diferente. Então, para fazer os feixes, aqueles feixes que em hematoxilina e eosina ficam bem cor-de-rosa, bem evidentes, como a gente viu no tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado e não modelado, para ficar assim tem que ser colágeno tipo 1, só ele fica desse jeito, os outros não vão ficar. Tá? E aí, para estabilizar, para dar maior adesão entre essas moléculas que já se organizaram espontaneamente na forma de fibrilas, a gente vai ter uma enzima importante chamada lisil-oxidase que vai fazer essas ligações covalentes. Tá? Bom, de forma geral, é isso que a gente tem que entender sobre o colágeno, mas eu queria só acrescentar dois conhecimentos, duas características gerais que eu acho importante vocês terem conhecimento, né? Então, assim, devido à complexidade da sua biossíntese, por que é complexo? Complexo é algo que tem muitas etapas, muitos fatores, muitos atores diferentes, não é mais da mesma coisa, são diferentes características muito diversas entre si, dão a complexidade da síntese do colágeno. Então, existem diversas disfunções, alterações genéticas associadas a essa molécula. Tá? Então, eu peguei aqui alguns exemplos que foram mais fáceis para mim. Eu realmente, em termos veterinários, tenho alguma dificuldade, mas isso não significa que seja um privilégio da espécie humana ter problemas com síntese de colágeno, muito ao contrário. Tá? Eu só peguei um exemplo aqui que é bem impressionante para mostrar para vocês, mas a maior parte das disfunções são menores e comuns. Tá? Porque quando é algo que não tem um impacto muito ruim na sobrevida do indivíduo, ele acaba até aquela característica se fixa na população. Então, devido à complexidade, por exemplo, aqui essa imagem que eu coloquei aqui é um paciente com osteogênese imperfeita, que a gente usa o termo em latim, né, osteogênese imperfecta, são síndromes de fragilidade óssea. Então, muitas vezes as crianças, mesmo dentro do útero, sofrem múltiplas fraturas, né, além de vários outros problemas com dentes e outras características, mas tudo ligado à parte óssea, né? Então, são mutações do colágeno tipo 1, não tem só um tipo, tá? Tem osteogênese imperfeita tipo 1, tipo 2, tem vários subtipos. É só uma característica de que todas elas têm essa característica da fragilidade óssea e esclera azul. A esclera, a parte branca do olho, né, fica azul do olho, por conta da característica do colágeno. Se a gente lembrar que o colágeno forma a esclera, naquele arranjo super bem organizado de fibras de colágeno em disposição ortogonal, uma faixa em relação à outra, dá para entender por que uma alteração no colágeno pode interferir na cor da esclera.
E outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, síndrome de Ehlers-Danlos, pele fina e articulações muito frouxas, que as pessoas têm aquela elasticidade enorme nas articulações, contorcionistas, né? Porque o colágeno, ele é realmente ele amarra, né? Ele dá resistência, ele vai dar mais rigidez para as articulações também. Então, quem dá elasticidade é fibra elástica, tá? Então, quem tem essa síndrome costuma ter algumas características de frouxidão, de dificuldade na resistência dos tecidos, o que não necessariamente vai ser uma disfunção que vai diminuir a qualidade de vida da pessoa, mas geralmente elas vão ter, por problema de saúde, muitas vezes ligado a vasos sanguíneos, porque o vaso sanguíneo tem muito colágeno, precisa dele muitas vezes, principalmente a aorta. E por último, uma característica que eu acho muito interessante falar para vocês é essa questão da renovação do colágeno e a vitamina C. Aí eu não tinha figurinha, gente, eu coloquei aqui esse textão aqui, mas vou ser rápida, tá? Então, por que eu coloquei dessa forma? Primeiro, o colágeno, ele tem uma taxa de renovação, ele vai se renovar e ele não se renova nos tecidos na mesma velocidade. Então, cada tecido, por exemplo, uma cartilagem que tem colágeno tipo 2 demora muito para ser renovada. E um outro tecido conjuntivo pode demorar alguns anos para ter todo o seu colágeno renovado. Então, esse colágeno, ele vai passar por um processo que eu coloquei aqui em negrito, mecanismos de degradação de colágeno, tá? Então, a gente tem mecanismos onde ocorre uma reabsorção, que eu não vou falar muito sobre isso, tá? É só para vocês saberem onde ele é reabsorvido por fagocitose, ou pode haver uma digestão enzimática por metaloproteinases ou catepsinas, né? Então ele vai ser quebrado na matriz e aquele colágeno vai ser reabsorvido pelo organismo, mas de qualquer forma ele tem que ser renovado. Numa taxa lenta, numa taxa rápida, esse colágeno precisa ser reposto. E o que acontece? Para repor o colágeno, a gente precisa daquelas enzimas de processamento pós-traducional, e entre elas a gente tem as prolil-hidroxilases, que são aquelas que adicionam grupos hidroxila na prolina, que são, olha que está escrito aqui, ó, dioxigenases que usam ascorbato para recuperar a sua atividade enzimática, reduzindo o ferro, né? Então, para reduzir o ferro, ela vai precisar do ascorbato, ou seja, da vitamina C. Então, e a hidroxilação desses resíduos de prolina é essencial no dobramento correto das fibras de colágeno. Bom, qual é o problema? A maioria dos eucariotos é capaz de sintetizar a vitamina C, mas os primatas, incluindo o homem, e eu fiquei interessada porque eu vi um artigo falando que o porquinho da Índia também não. Fiquei, gente, mas o camundongo, o rato, tudo bem, mas o porquinho da Índia é que nem primata. Eles perderam a enzima que permite produzir vitamina C a partir de glicose. Então, moral da história, primatas e porquinhos da Índia são incapazes de sintetizar ácido ascórbico e, portanto, eles precisam de vitamina C, é um nutriente essencial para que eles possam produzir colágeno. Então, mais importante, gente, comprar colágeno de tubarão, quando com algum parente seu tiver comprando colágeno do bicho mais absurdo da face da terra, você fala, olha, eu acho que eu investiria numa vitamina C de origem natural, porque é muito mais eficaz. Para prevenir o escorbuto. O que é o escorbuto? É uma doença causada pela deficiência de vitamina C. Uma das principais formas, hoje em dia ela é rara, porque vitamina C é um nutriente muito comum em alimentos frescos, então o acesso à vitamina C costuma ser simples de obter. Então o escorbuto é causado pela escassez de fibras colágenas, então começa a ficar frouxo, né? Os tecidos começam a ficar frouxos. E qual que é o principal sintoma fácil de detectar? Os dentes começam a ficar moles, porque nos primatas, né, na gente, a gente vai estudar isso mais para frente, mas as enzimas, os ligamentos periodontais são colágenos de alta renovação, de renovação rápida. Então, rapidamente a gente percebe que tem um problema ali, porque os dentes começam a perder a sua resistência, eles ficam a forma como eles estão integrados nos alvéolos dos tecidos ósseos fica muito frouxa, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, e então eu peço a vocês que façam o exercício e estudem então essa molécula tão interessante, ok? Obrigada.